Todo mundo sabe que bater peso para as lutas de MMA é um problema, certo? Isso porque a maioria dos lutadores querem lutar em categorias muito mais baixas do que seu peso para poder ter vantagem da sua altura, da sua envergadura, ou mesmo até do seu porte físico, enfim, de alguma qualidade que tenha fisicamente, que ele prefira descer muito o seu peso para poder ter uma vantagem contra o seu adversário. E como as comissões e também os próprios eventos não limitam tanto essa prática, os lutadores acabam fazendo isso e colocando as suas vidas em risco. É meio complicado as comissões ou o próprio evento ter que colocar algum limite, não o lutador reconhecer o seu limite, né? Mas não dá pra deixar dessa forma. Os lutadores, alguns não têm essa consciência, então pode colocar sua vida em risco e, consequentemente, claro, além de prejudicar sua própria saúde, pode atrapalhar aí o esporte em si, né? Pode acabar denegrindo aí a imagem do esporte, pode acabar comprometendo, além da própria vida, comprometer o esporte em si. Pra quem não sabe, a maior chance de um atleta de MMA morrer não é necessariamente lutando lá dentro do cage, não é quando fecha a porta, os dois lutadores se enfrentam, não é soco, não é chute, não é joelhada, não é cotovelada que implica aí no maior risco de um lutador acabar morrendo dentro desse esporte. A maior chance de um atleta morrer é justamente na perda de peso, no sofrimento da perda de peso, na prática de perder muito peso e ganhar peso muito rápido, né? O problema não é perder peso a longo prazo, é o de menos, isso você consegue fazer de forma saudável. O problema é que tem lutadores que já chegaram a perder 20 quilos em pouco mais de uma semana. E isso é muito absurdo, porque o cara não está perdendo ali peso de forma saudável, ele vai perder peso muitas vezes muito líquido, ele vai desidratar completamente para poder se pesar e no dia da luta ele vai recuperar uma boa parcela desse peso, porque tudo isso era água, né? Então não é nada saudável essa prática, isso compromete completamente a saúde dos atletas e isso feito com frequência, né? A cada vez que o cara vai acabar lutando, ou mesmo nos treinos, enfim, isso acaba complicando muito a saúde dos atletas. Então a possibilidade de um atleta morrer nesse processo de perda excessiva de peso é muito maior do que ele recebendo golpes lá dentro do cage, até porque tem muitas regras que protegem a integridade física do atleta dentro, né, na hora da luta. A própria Cris Cyborg é uma das atletas que sofre muito para perder peso, né? Tem alguns vídeos dela que mostram todo o sofrimento que ela passa para conseguir bater peso. O UFC não tinha a categoria peso pena, que é onde a Cris Cyborg geralmente luta, então ela tinha que fazer lutas em peso casado e mesmo assim ela acabava sofrendo para perder o peso, então é realmente complicado, é muito arriscado. A Cris Cyborg já fez várias declarações falando sobre o risco dessa perda de peso excessiva, só que no caso dela, dentro do UFC, ou ela bate o peso ou ela não luta, porque não tinha categoria para ela, né? Dá uma olhada aí num trechinho do vídeo da Cyborg perdendo peso. This is Chris Justino, known as Cyborg. Just days before fights like this. Deu pra ter uma noção, né? Como é perder peso, como é desgastante ter que fazer isso. É visível que isso não é saudável, isso não é bom pra ninguém, né? Um vídeo desse aí, acho que já é impactante o suficiente para as pessoas entenderem como é arriscado essas manobras, esses processos de perda de peso. Então, além da Cris Cyborg, tem vários outros lutadores que também passam por essa dificuldade. Todo mundo acabou vendo aí, até teve vídeo meu falando sobre isso, o Daniel Cormier precisou usar a toalha para poder perder peso, porque ele era um lutador do peso pesado e teve que descer para o meio pesado, então ele também tem dificuldade para bater peso. O Anthony Johnson também é um lutador que muitas vezes teve problema de perda de peso, ele chegou a lutar em categorias muito mais leves, ele chegou a lutar no meio médio, ele chegou a lutar no peso médio e agora no final da carreira ficou no meio pesado, então ele foi mais de 20 quilos aí de diferença, né, entre as categorias, então ele também sempre sofreu muito com perda de peso, acabou pagando muitas vezes multa por não bater o peso. Contra o próprio Vitor Belfort, ele não bateu o peso. Enfim, o Johnny Hendricks é um outro lutador, é um ex-campeão aí que também tem muita dificuldade para bater peso, acabou subindo de categoria. O brasileiro Renan Barão, que também era campeão peso galo aí do UFC, também teve muita dificuldade. Teve luta dele já cancelada porque ele desmaiou e bateu a cabeça justamente no processo de perda de peso. O Conor McGregor, que aí é o lutador possivelmente mais conhecido do UFC hoje, também tem muitos problemas para bater peso. Ele teve que subir da categoria peso pena para o peso leve, porque no peso pena ele sofria muito para bater o peso, ele ficava visivelmente mais magro, muito abatido. Então esses são alguns dos exemplos, tem muitos nomes aqui. Se eu ficar citando o nome de lutador que tem problema com
perda de peso, eu vou ficar aqui uma semana. Então eu acho que já ficou claro a gravidade disso, né? E o UFC em especial já tomou algumas atitudes tentando resolver esse problema, mas nada que tenha surtido muito efeito, né? Nada que tenha resolvido. Eles anteciparam um pouco em horas, né, as pesagens, mas nada que tenha resolvido. Então, com isso, a Comissão Atlética do Estado da Califórnia aprovou um plano com 10 pontos que visa coibir essa prática de perda de peso excessiva, protegendo assim e zelando assim pela saúde dos atletas. A primeira vez que esse plano foi proposto foi em março desse ano. Ele passou por uma votação, tiveram 6 votos a favor e nenhum contra, então ele foi aprovado e ele deve começar a ser implementado por volta de 15 de junho já desse ano. Então, esse plano tem 10 pontos, eu vou ler aqui rapidamente os 10 planos, vou tentar não fazer muitas considerações, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas só para todo mundo aqui ter uma noção. Esses 10 pontos não necessariamente todos são obrigatórios, alguns são sugestões aí para os eventos, para eles seguirem, para tentar minimizar o dano à saúde aí dos atletas. Então vamos lá, vamos ler os 10 pontos. Vamos lá ler os 10 pontos. Então eu vou ler aqui no monitor aqui do lado, como de costume, os 10 pontos, porque não tem como eu decorar os 10 pontos, né? Então vamos lá, começando pelo ponto número 1. Solicitar que os lutadores de MMA selecionem a categoria de peso mais baixa para competir. Fazer perguntas sobre o corte de peso e desidratação para que seja aprovado para competir. A divisão escolhida deve ser declarada segura por um médico. Ou seja, o lutador precisa da declaração de um médico de que aquela categoria onde ele está lutando seja segura para a saúde dele. Só com essa medida, muitos lutadores vão ter que subir de categoria. Então, vamos lá para o ponto número 2. O lutador que falhar na pesagem oficial é multado em 20% da sua bolsa, com 10% indo para a comissão e 10% para o seu adversário. Além de um desconto de 20% do bônus de sua premiação em caso de vitória, com dinheiro indo integralmente para o oponente. Então, as multas vão ficar ainda mais rígidas para tentar coibir a porcaria da pesagem, da perda de peso excessiva pelos atletas. Então, vamos lá para o ponto número 3. Ponto número 3 diz o seguinte: é uma sugestão aí para 4 classes de pesos adicionais. Então, criariam-se categorias. Uma delas seria de 165 libras, ou seja, 74 quilos e 800 gramas. Criaria uma categoria de 175 libras, 79 quilos e 400 gramas, 195 libras com 88 quilos e meio, e uma categoria de 225 libras que teria aí por volta de 102 quilos e 100 gramas. Isso para dar mais opção para os atletas, então para eles não precisarem ficar nos extremos, como é hoje, por exemplo, peso de 70 quilos ou 77, então 84 ou 94, aí 94 até 120. Então os intervalos aí são muito grandes, então essas 4 categorias adicionais visariam justamente diminuir esses limites, né? Essa distância que tem entre uma categoria de peso hoje, para justamente ser mais seguro. Então, por exemplo, essa de 225 libras, que é 102 quilos, é ótima, porque ou você atualmente luta em 94, ou você luta até 120. Então lutadores aí do peso, por exemplo, do Cigano, do peso do Miocic, vários outros lutadores, até Caim Velasquez, tem vários lutadores que acabam lutando aí com 105, 110, então esse cara não precisa tá dentro da categoria peso pesado até 120, e ele também não consegue descer até 94. Então se tiver uma categoria aí de 102 quilos, muitos lutadores, como é o caso do próprio Cigano, conseguem perder um pouquinho, sem risco para a saúde dele, lutar em 102 e ele ter aí uma competitividade maior, não precisar lutar contra caras de 120 quilos, entendeu? Então é muito legal essa sugestão. Eu espero sinceramente que os eventos acabem adotando aí pelo menos uma ou duas dessas categorias novas, além até de ser bom para o próprio evento, porque vai ter mais cinturão, vai ter mais categoria, vão ter mais lutas, vai acabar vendendo mais. Então é bom para o negócio, é bom para a saúde dos atletas. Então, esse foi o ponto número 3. Vamos lá para o ponto número 4. O ponto número 4 diz o seguinte: alterações de política para a forma como as lutas são aprovadas, com ênfase na categoria de peso apropriada. Então, não é tão claro assim esse ponto, né? Mas são políticas, são alterações nas políticas para que as lutas sejam aprovadas anteriormente, né? Com ênfase na categoria de peso apropriada. Então, que tenha mais critério na hora de avaliar se tal lutador tem condições de lutar em tal categoria. Vamos lá para o número 5. Restrições de categoria de peso para lutadores que falharem na pesagem mais de uma vez. Esses atletas podem ser obrigados a competir em uma divisão mais alta até que um médico certifique que é apropriado e a comissão aprove. Então, se um lutador não bater um peso uma vez, não bater um peso uma segunda vez, ele tem que mudar de categoria. Ele não pode ficar na mesma categoria se ele
ele for reincidente na categoria onde ele estava. Então, se ele tiver problema mais uma vez, ele vai ser obrigado a mudar de categoria, a não ser que ele consiga um atestado aí com um médico, um laudo que diga que ele realmente tem condições de lutar nessa categoria, e aí o lutador vai ter que se explicar o porquê que ele não conseguiu perder o peso, né? Mas vai precisar de um laudo médico dizendo que é saudável tal lutador lutar em tal categoria. Vamos lá pro ponto número 6. Ponto número 6 diz o seguinte: uma segunda verificação do peso no dia do evento, para garantir que os lutadores não ganharam de volta mais do que 10% do seu peso corporal. Atletas que ganharem peso excessivo podem ser convidados a passar para uma categoria de peso mais alta. Para mim, essa é uma das melhores medidas. Eu sempre achei que o ideal fosse pesar o lutador no dia da luta, porque o lutador não vai querer ir com uma condição completamente abatida, né, como muitos lutadores vão no dia da pesagem, no dia da luta, porque se no dia da luta ele estiver abatido, ele vai tomar uma surra quando ele subir lá. Então, pesar no mesmo dia é ótimo. Vamos lá para a medida número 8. Acertou, miserável. Medida número 8 diz o seguinte: verificar a desidratação por gravidade específica da urina. Bolei de novo. Verificar a desidratação por gravidade específica da urina e ou física por médicos da comissão atlética. Então, também aí é mais uma forma de medir se a perda de peso é excessiva ou não, se ela é grave ou não, através do exame de urina e também de exames físicos. Então vamos lá para o item número 9. Recomendação de uma verificação de peso 30 dias e 10 dias antes para lutas de título de alto nível, semelhantes àquelas feitas por algumas organizações de boxe. Então, quando tiver lutas aí, por exemplo, por cinturão, ou lutas que sejam lutas do card principal, enfim, lutas de alto nível que eles dizem aqui, fica meio difícil, né, classificar o que é luta de alto nível, mas enfim, ter verificação de peso 30 dias antes da luta e também 10 dias antes da luta. Porque o que acontece é que 30, 20 dias antes da luta, hoje, o cara acaba perdendo, como eu falei antes, 20 quilos, 25 quilos, 15 quilos. Então, é muito peso para pouco tempo. Então, você pesando 30 dias e 10 dias antes, você vai ter uma noção de como o atleta estava e como ele ficou. Então, você consegue mensurar se é um exagero a perda de peso ou não. Então, vamos lá para o item número 10 desse plano. O item número 10 diz o seguinte: exame e educação para matchmakers, que são os caras que casam as lutas, né? Para os promotores de evento, para os treinadores e atletas na oferta, aceitação e contratação de lutas. Então aí seriam formas de educar, de treinar os matchmakers, os promotores, os treinadores e os próprios atletas na forma de aceitar ou recusar na forma da contratação das lutas. Então, para os lutadores avaliarem, terem uma maior condição, né, uma maior capacidade de avaliar se é segura ou não aceitar aquela luta naquele peso, se é um peso casado ou se não é, ou se está subindo ou se está descendo, se vai fazer uma super luta, enfim, para tanto os lutadores quanto os matchmakers, para todo mundo ter uma maior precisão aí na hora de avaliar se é seguro ou não para o atleta. Então, essas são as 10 medidas do plano para justamente inibir ao máximo a perda de peso, para proteger ao máximo o atleta. O que importa aqui é proteger a saúde dos atletas. Todo mundo sabe que um esporte de combate como o MMA, como o boxe, com esses esportes que tem muito contato físico, né, são esportes de impacto, são esportes que oferecem risco para os atletas, né, isso não tem como negar. Mas outros esportes também têm risco para a vida dos atletas, como o futebol americano, como o rugby, enfim. Mas o que é importante é terem medidas justamente para minimizar os riscos à saúde dos atletas. E como eu disse aqui, os golpes dentro do octógono são perigosos, ou dentro de qualquer outro ringue, né? O octógono no exemplo do UFC, mas os golpes, claro, são perigosos à saúde dos atletas, mas ali tem médicos acompanhando o tempo inteiro e a chance de ter alguma fatalidade é muito pequena. O maior risco, aí, como eu disse antes, é na subida na balança, na hora de bater o peso. Então, esperamos aí que essas 10 medidas que já foram aprovadas, né, como eu disse, sejam seguidas à risca, que os eventos aí analisem essa sugestão de criar novas categorias de peso, enfim, que protejam ao máximo a vida dos atletas para não acontecer como aconteceu aí com a Cyborg, né, como ela sofreu para bater o peso, com o próprio Renan Barão aí, que acabou até desmaiando e batendo a cabeça, enfim. Felizmente não aconteceu nenhuma tragédia com nenhum desses dois
mas é super importante que todo mundo tenha consciência, não só a comissão, mas os próprios lutadores, os próprios treinadores. Todo mundo tem que ter consciência aí e preservar pela sua saúde, afinal de contas é isso que interessa, né? O dinheiro em si, o esporte em si, isso não é mais interessante do que a vida de cada um do que está envolvido nisso, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, dessa mensagem aí, deixa o curtir aí embaixo, compartilha esse vídeo com seus outros amigos aí e se inscreve no canal, é bastante importante, segue a gente nas redes sociais, todos os links das redes sociais estão na descrição, então só clicar aí nos links e seguir a gente e eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? É isso, valeu, até a próxima e falou!